Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade, sempre colocando em debate os temas que preocupam os brasileiros. Na edição de hoje falamos sobre a prevenção e o combate à violência sexual contra crianças. Vivemos em uma fase onde o turismo no nosso país se intensifica. Ao mesmo tempo, o Brasil se prepara para receber eventos de caráter internacional, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, eventos que, infelizmente, vêm acompanhados também do aumento do turismo sexual que vitimiza crianças e adolescentes. Como nós podemos nos preparar para proteger nossas crianças e jovens e garantir a todas as plenas oportunidades de se desenvolverem com totais condições de serem felizes? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Conversamos com um especialista no assunto, o gerente de projetos da Childhood Brasil, Dr. Itamar Batista Gonçalves, aqui nos estúdios conosco, vai compartilhar com a gente a experiência dessa entidade. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e é sempre uma honra poder falar com a família LBV. Nosso convidado é geógrafo, pós-graduado em violência doméstica pelo Laboratório da Criança do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo e se dedica já há mais de 26 anos às questões da criança e do adolescente em redes da sociedade civil, também no poder público. Bom, primeiramente eu queria que o senhor falasse então sobre o que é a violência sexual. É um tema ainda cercado de muitos tabus também, de muitas confusões, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem o que pode ser caracterizado dessa forma, o que a lei brasileira diz a esse respeito. A violência sexual, para nós, ela é dividida em duas situações. Uma situação que é o abuso sexual de crianças e adolescentes, e esse abuso ele pode ocorrer dentro de casa, como pode ocorrer fora de casa. Embora dentro de casa a gente sempre pense que é o local mais protegido, né, para criança e para o adolescente. Mas os números aí, as situações e as notificações mostram que nem sempre é. E a exploração sexual de crianças e adolescentes, que também, infelizmente, é uma realidade bastante presente no nosso país. O abuso sexual, ele não é uma situação que ocorre somente no Brasil, ele está em todo o mundo, né? É muito comum você abrir o jornal e ver que isso está acontecendo em outros países, né? Agora, a exploração sexual ela pode também ocorrer em setores, né? Então, o turismo de lazer, o turismo de negócios, nas estradas, né? Então, de forma bem ampla, é assim que nós classificamos, né? Aí a pergunta é, bom, a exploração sexual ela também não é um abuso? Né? É uma relação que envolve uma troca, pode ser um prato de comida, um sorvete, uma bala, ela sempre tem um negócio, né? E ela pode ser agenciada ou não, sempre mediada por um adulto. Aí no Brasil vai ocorrer situações onde às vezes você tem, infelizmente, a família conivente com essa situação, né? Aquela situação de carência econômica. Então nas estradas brasileiras é muito comum você ver crianças ser comercializada, né, sexualmente nas estradas. Né? Muitas vezes as mães, os pais foram vítimas, né? Então não enxergam o problema na sua gravidade. Né? Exatamente. E é o que nós chamamos de um ciclo de violência. Né? E a violência ela só é interrompida quando você consegue notificar e denunciar essa violência. Bom, para a gente entender melhor como é que está o Brasil com relação a esse tema, primeiro eu queria que o senhor apresentasse a Childhood Brasil. Há quanto tempo ela se dedica a essa temática, por exemplo? A Childhood Brasil ela nasceu, já tem 13 anos de existência no Brasil, e o foco nosso de atuação são programas que enfrentam essa situação. Né? Nós atuamos pela proteção da infância e o foco é combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, toda forma de abuso, toda forma de exploração, nós estamos lá ou trabalhando informando as pessoas, ou trabalhando na prevenção, ou educando profissionais para que sejam também agentes protetores de crianças e adolescentes no nosso país. A entidade tem uma origem internacional? Exatamente. Ela foi fundada no Brasil pela Rainha Silvia da Suécia. Que é brasileira, não é? Que é brasileira, pelo menos de origem, né? Sim. E, bom, no Brasil, essa organização, ela constituiu toda uma série de programas, né, e de ações, que eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho dessas ações, mas sempre privilegiando a proteção para a nossa infância. Bom, já são mais de 10 anos, então, voltados para esse tema da
violência sexual contra crianças e adolescentes. É possível a gente ter um panorama do Brasil, olhando para a fotografia agora, como é que nós estamos? Estamos avançando ou não? Essa situação está se agravando, tendo em vista até a proximidade desses grandes eventos. Na análise dos profissionais, militantes que se dedicam a esse tema, qual que é esse retrato brasileiro? Olha, nós demos um passo bastante fundamental, principalmente nos últimos, posso dizer, 5 anos, que foi de levar esse tema para a nossa sociedade, de pensar programas que pudessem proteger crianças e adolescentes. Então, hoje tem uma série de programas, né, tanto do governo federal, de governos municipais, de governos estaduais, no sentido de atender a criança que passa por essa situação. Nós, que atuamos em organizações e com essa preocupação, ainda não estamos satisfeitos. Enquanto uma criança estiver sendo explorada sexualmente ou for vítima de um abuso sexual, a nossa missão ela não termina, né? O que me parece é que ainda não tem uma divulgação de que lei é essa, de que é um crime, de que você está violando um direito humano, né? De crianças e adolescentes. Me parece que ainda em algumas culturas ainda, né, olha, eu sou pai, eu tenho direito, criança comigo, eu faço o que eu quero com essa criança, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele normatiza isso, né? Então, assim, ela tem sim direitos, né? Então, ela é um sujeito hoje de direitos, e tanto a violência física como a violência sexual, né? Esse adulto, ele responde, né? Como crime, na forma de crime, né? Vamos falar de forma mais genérica, por essa situação. Então, é nosso papel olhar para essa criança, né? E no espírito, como diz aqui o nosso programa, né? Sociedade Solidária, e essa solidariedade, essa profunda solidariedade é que nós chamamos do nosso público adulto, seja ele da família, seja ele da comunidade, de um órgão de atendimento ou da escola, enfim, né? Mas que seja solidário com essa criança, né? E aqueles que cometem esse crime, né, saibam que existe, né, sim, previsto a responsabilização para essa situação. Bom, se a gente tem então esse desafio ainda no nosso país de forma bastante assustadora muitas vezes. Ao mesmo tempo já temos as ferramentas para isso, as leis já estão aí para poder garantir um combate efetivo a esse mal. O que falta fazer então? É sobre isso que a gente fala no próximo bloco, sobre soluções. Conheceremos algumas medidas que já estão sendo adotadas, que podem ser implementadas para podermos juntos somar forças pela proteção das crianças e adolescentes do Brasil. O programa Sociedade Solidária conversa hoje com Itamar Batista Gonçalves, ele é gerente de projetos da Childhood Brasil e no próximo bloco continua a falar conosco sobre este assunto. A gente já volta.